A liturgia na vida religiosa franciscana. Influência na liturgia e na piedade popular. Um dos serviços providenciais das ordens menores foi estender uma ponte entre a vida litúrgica tradicional, encerrada nos mosteiros e colegiados, e às vezes as exigências religiosas daquela nova sociedade. A mobilidade e os novos rumos do apostolado, junto com a intensidade dos estudos, não se ajustavam com as longas horas diárias da liturgia laudatória desenvolvida pelo monarquismo. Não é, pois, de estranhar que, usando da faculdade de que no século XIII gozava cada instituto religioso de ordenar livremente sua vida litúrgica, os frades menores fossem envolvidos para um culto mais abreviado e, ao mesmo tempo, mais próximo à piedade individual. O exemplo foi dado pelo próprio São Francisco. Ninguém respeitava com mais espírito de fé e veneração do que ele as manifestações litúrgicas, como atesta Tomás de Celano. Porém, uma fé prática que tinha como objetivo, antes de tudo, a Eucaristia, e quanto a ela estivesse ligado, templos, sacerdotes e vasos sagrados. No ofício divino, não via tanto a solenidade de uma oração social quanto o cumprimento de um tributo de louvor a Deus e a sustentação oficial de sua devoção pessoal. Nos primórdios, a fraternidade nem sequer possuía os livros para oração canônica. Quando esses se fizessem necessários e foi preciso organizar o ofício coral, São Francisco se fixou breviário da capela papal, isto é, um ofício mais breve que o usual, num volume de fácil manejo, mas em lugar do saltério romano, adotou o galicano, mais difundido naquele tempo. Prosseguindo nesta tendência de abreviar o tempo das horas canônicas, a ordem introduziu uma reforma por conta própria, com autorização de Gregório IX, e em segundo tempo mais tarde, tudo para reservar mais tempo ao estudo. O autor dessas novidades, que consistiram principalmente em abreviar as orações extraordinárias, como o ofício dos defuntos e o pequeno ofício da Virgem, foi Armand de Faverchamp. Ainda assim, havia um setor da ordem que achava excessivamente longo e pesado o ofício diário, e dessa queixa São Boaventura faz menção em um dos seus opúsculos. Entretanto, os adversários de fora acusavam os frades menores de revolucionar a liturgia eclesiástica. Nicolau III impôs a todas as igrejas de Roma o breviário franciscano reformado, e no decorrer do século XIV, este se estendeu a toda a Igreja Latina. Até na evolução do missal romano, isto é, o que era usado pela Cúria Romana, também adotada pela ordem, influíram os frades menores. Aimo fez uma nova relação das rubricas da missa. É difícil determinar com precisão até que ponto foi obra dos franciscanos o predomínio definitivo das rúbricas e das fórmulas próprias da missa privada do século XIII, como as do ofertório e as que precedem a comunhão. O que se constata é que várias das rubricas atuais aparecem
pela primeira vez, nos decretos litúrgicos dos capítulos gerais da ordem. Isso sem tomar em conta as sequências e festas novas que dos códices franciscanos passaram ao missal romano comum. Da convivência extra-litúrgica com os mistérios revelados por meio da meditação pessoal, não menos do que o contato pastoral com o povo cristão, para quem o ciclo litúrgico já dizia muito pouco, originou-se uma notável mudança no calendário eclesiástico. Muitas das formas de devoção que se foram impondo sobre a influência franciscana passaram à categoria de solenidades. Cada decisão capitular dos frades menores neste ponto deixava a marca imediata no ano eclesiástico. Em 1260, incluiu-se no calendário franciscano a festa da Santíssima Trindade, que já vinha sendo celebrada em algumas regiões. Em 1334, João 22 a estendia a toda a igreja. Tiveram maior difusão, por obra dos filhos de São Francisco, as festas e devoções relacionadas com a vida de Jesus Cristo. A representação plástica do nascimento já existia anteriormente, porém, os franciscanos deram-lhe grande impulso, orientados pelo seráfico fundador desde a celebração do solene Natal em Grétio. Foi no Natal que Francisco pensou e realizou o presépio na cidade de Grétio. São Francisco fez representação ao vivo, numa gruta, mas sem estátuas. É o próprio menino Jesus que se faz presente visivelmente com toda a realidade de seu nascimento. Diz a história que talvez tenha tirado de sua visita a Belém e de sua visita à igreja de Santa Maria Maior, em Roma, a tese de que o presépio foi elaboração de São Francisco só foi aceita no ano de 1581. E com isso, a tradição, e hoje os católicos do mundo inteiro montam próximo do Natal o presépio representando o nascimento do menino Jesus. E como é natural, o culto da paixão foi o que mais se destacou na piedade difundida pelo exemplo e pela pregação dos menores. São Francisco compusera um ofício da paixão do Senhor, para satisfazer sua devoção pessoal. O mesmo fez São Boaventura com fins mais litúrgicos. A devoção dos lugares santos da Palestina vinha desde a época das Cruzadas. Porém, com a queda definitiva de Jerusalém em mão dos sarracenos, foram os franciscanos que mantiveram na Europa a memória das santas peregrinações, recorrendo àquele instinto de concretude imitativa, herdado do povorelo. Foi assim que surgiram aquelas reconstruções da Cidade Santa, a mais formosa das quais traçadas por Bernardino de Caime no Monte Varallo, nos fins dos séculos XV, e sobretudo a prática da Via Crucis, que tanta difusão haveria de alcançar. Em São Francisco, o amor à paixão era inseparável da Sagrada Escritura, promovida ardentemente por ele mediante cartas e exortações. Era a época em que a fé na presença real se sobrepunha à prática da comunhão, reduzida ao mínimo no século XIII. Para aumentar esta fé, contribuíram os pregadores franciscanos, mediante confrarias eucarísticas
como afundada por querubim de espoleto.